Hoje eu quero meditar com a igreja sobre o tema reconhecendo a voz do Senhor. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? E eu já quero te entregar uma palavra. Se você deseja ouvir a voz do Senhor, você precisa ser corajoso, corajosa. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de tendências, de modas, né? As pessoas têm uma tendência de seguir o modismo, de seguir uma tendência. O mundo tem uma voz. E nós precisamos ser corajosos para ouvir a voz de Deus que vai em contramão de tudo aquilo que tem sido dito. Eu tenho sido confrontado esses dias sobre ser diferente, porque o povo de Deus é diferente, amém? E esses dias eu ouvi algo sobre ser diferente. E realmente, irmão, se eu e você quisermos ser diferentes, aquele povo que ouve Deus, nós vamos precisar de coragem para ouvir o que Deus está dizendo e seguir. Amém? E hoje eu quero meditar com você sobre esse tema. A palavra de Deus diz que no mundo há muitas vozes. Vozes do mundo, as trevas que tentam falar, uma voz de notícias, a voz da mídia, a voz de sinais que muitas vezes estão diante de nós. Mas existe uma voz que nós precisamos reconhecer, que é a voz de Deus. E para isso você vai ter que ser corajoso e corajosa. Amém? Por quê? Porque quando nós ouvirmos a voz de Deus, e Ele falar ao nosso coração, muitas vezes Ele vai te usar para que você quebre tendências. Todos estão num fluxo, mas a voz de Deus muitas vezes está nos direcionando para um outro lugar. Então, nesta noite, põe as mãos sobre os seus ouvidos assim, e diga assim: eu consagro os meus ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Aleluia. E sabe, queridos, todos nós passamos por situações em que precisamos ouvir Deus. Todos nós passamos por situações que precisamos ouvir a voz do Senhor. Todos nós precisamos tomar decisões. Show. Vem me atrapalhar em nome de Jesus aqui. Um siriri. Mas todos nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas. Muitas vezes passamos por tribulações, momentos de incertezas. Por que não dizer até medo? Mas a voz do Senhor, ela tem o poder de estabelecer a ordem sobre nós, de estabelecer a paz dentro de nós. A voz do Senhor, quando ela vem sobre nós, ela tem o poder de nos trazer muitas vezes a quietude que precisamos. No meio desse cenário tão agitado, no meio de tantas vozes que estão falando ao nosso redor, aos nossos ouvidos,
Mas a palavra de Deus diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e a seguem. Então entende que conhecer a voz de Deus se faz necessário. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu rebanho. E no meio de tantas vozes, de tantas coisas que estão gritando, irmãos. Sim ou não, irmãos? As pessoas estão o tempo inteiro ouvindo, sendo bombardeadas com vozes. Mas nós somos ovelhas. E nós, no meio de tantas vozes, nós vamos reconhecer a que vem do Senhor. A que vem de Deus. E nós vamos seguir o que o Mestre está dizendo. Ouvir a direção do Senhor, ouvir a voz de Deus. E eu quero te convidar a ler um salmo comigo, salmo de número 29. É um salmo que eu amo muito. Hoje, enquanto eu me preparava hoje à tarde, e eu indo para casa, ali para ter mais um momento com o Senhor, com a palavra, para ouvir a voz de Deus. Deus falou isso tão forte comigo, sobre uma igreja corajosa. Porque muitas vezes, queridos, tudo que nós teremos é a voz do Senhor e mais nada. Tudo que nós teremos é uma voz no seu espírito. Uma certeza de que Deus está falando, que está se movendo em seu coração. Circunstâncias muitas vezes estão contrárias até aquilo que você tem certeza. Mas aí eu me deparo com esse salmo, que diz, Salmo 29, eu quero ler ele. E diz, dai ao Senhor, ó vós poderosos, dai ao Senhor a glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E olha isso. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele também os faz saltar como um novilho, o Líbano, e Sirion, como um unicórnio jovem. E ele volta a dizer, a voz do Senhor separa, divide as labaredas, as chamas de fogo. Aleluia. A voz do Senhor estremece o deserto. O Senhor sacode, faz estremecer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz com que as corças deem cria e descobre as florestas. E no seu templo, tudo diz, glória, glória. Você pode dizer glória. No seu templo tudo diz glória. A glória devida ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. Sim, o Senhor se assenta como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. Aleluia. O Senhor abençoará o seu povo
com paz. Aleluia! Interessante que por 7 vezes o salmista diz, a voz do Senhor. E ele começa a fazer analogias, comparações, até com fenômenos naturais. A voz do Senhor troveja, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor tem o poder de entrar no meio do fogo e separar o fogo. E enquanto eu meditava sobre esse texto, e via que o salmista fazia essas analogias com a voz do Senhor. E sabe de uma coisa? Ele só pôde fazer essas comparações porque ele já conhecia a voz. Amém? Para você ter condições de fazer a comparação, você precisa conhecer um lado. Sim ou não? E esse homem conhecia a voz de Deus. Esse homem conhecia a voz do Senhor. Esse homem tinha experiências com a voz de Deus. Experiências com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus estava movendo o coração. Quando nós olhamos a vida de Davi, nós percebemos que Davi passou por lutas, passou por problemas familiares, passou por problemas de luto, ele passou por tantas situações. Mas uma coisa é certa, que esse homem reconhecia quando Deus falava, ele reconhecia a voz do Senhor, no meio de todo esse caos, no meio de tantas outras coisas, o Davi conhecia a voz de Deus. E nós como filhos, filhas, igreja do Deus vivo, nós precisamos ouvir as coisas que Deus está falando. Que Deus quer te falar aquilo que o Espírito diz expressamente. Só que quando nós vemos aqui, no versículo 2, tem algo aqui poderoso. Porque ele diz assim, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Antes de Davi começar a fazer as comparações, antes de Davi começar a falar sobre a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor, ele nos chama, ele nos faz um convite à adoração. Adorai ao Senhor. Quando eu e você, e hoje eu quero falar, não só, eu quero que você seja mais amplo, no que diz respeito à adoração. Hoje nós estamos aqui num culto de adoração, mas hoje eu também quero falar sobre um tipo de adoração pessoal, que é um estilo de vida, que é o seu momento com Deus, que é a sua vida com Deus. Quando nós falamos de adoração, esse é uma base, é um princípio, é um dos fundamentos da fé cristã, da vida do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Porque isso tem a ver com o seu DNA. Porque quando nós somos gerados, quando nós somos criados e gerados para o louvor da glória de Deus. Quando nós adoramos, quando nós entendemos esse DNA, quando nós entendemos essa identidade, quando nós carregamos isso, quando nós nos movemos nisso, nós estamos voltando e praticando o propósito da criação, que é ser criados para o louvor da glória de Deus. Foi para isso que você nasceu.
Se você entrou aqui e fala, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para onde vou, não sei quem eu sou, eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida. Sabe quem você é? Adorador. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos estabelecer esse fundamento sobre a nossa base, sobre a nossa fé cristã. Porque se eu e você quisermos reconhecer a voz de Deus, quisermos estar afinados com a voz de Deus, eu e você precisamos estabelecer relacionamento com Deus. Se tem algo que a igreja precisa cair de cabeça, se jogar, entrar com tudo, entrar com intensidade, entrar com força, o maior investimento da sua vida é investir no relacionamento com Deus. Amém? Na sua vida com o Senhor. Isso é muito além de estar aos domingos. Óbvio que aquele que se relaciona com Deus quer estar congregado, quer estar na casa, quer estar no templo, quer estar ouvindo, quer estar aprendendo, quer estar em comunhão, quer estar uns com os outros, quer saber o que é sentar e participar de uma ceia, quer trazer os seus dízimos, suas ofertas, quer estar nesse ambiente onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Nesse lugar de comunhão, nesse lugar onde os filhos e filhas se congregam, se unem. Isso é poderoso. Por quê? Porque isso estabelece um princípio espiritual. Porque a Bíblia diz que quando dois ou mais se reúnem, Ele se faz presente. Deus está aqui, Jesus está na casa. Aleluia! Isso é tão forte, irmãos, tão poderoso, que em Salmo 133... a Bíblia compara a unidade entre os irmãos com uma bênção de sacerdote. É como o óleo que desce sobre Arão. Aleluia. E escorre. O que isso significa? Que nesse lugar de unidade, o óleo do Espírito Santo escorre, ele desce sobre todo o corpo, ele desce sobre todos nós, sobre o menor, sobre a criança ou o velho, sobre o homem, sobre a mulher, sobre o jovem, sobre as famílias. O Espírito Santo está aqui, quer ungir você hoje. Aleluia! Diga, eu preciso conhecer a voz do Mestre. Aleluia. Tem um cântico que eu orei tanto já em cima dele. E eu ainda oro. E ele diz assim: meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a sua voz. E ele vai entrando nisso. Me leva para este lugar. Então, querido, sabe o que eu quero te falar hoje? Que existe um lugar em Deus. Existe um lugar em Deus para você. Existe um lugar em Deus para a sua casa, existe um lugar em Deus para a sua vida, onde a voz de Deus se torna clara para você. Aleluia! Oh, aleluia! Ele fala. Amém. Quantos de nós servíamos a ídolos
que a Bíblia chama de mudos. Tem mãos, mas não pode tocar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem boca, mas não pode falar. Mas o nosso Redentor vive, e Ele reina para sempre. Tem mãos e pode te abraçar. Tem boca e fala ao teu coração. Ele te ouve, Ele te entende, Ele te sente. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia. Me leva onde eu possa ouvir. E você pode me perguntar assim: Ale, existe um lugar específico onde Deus quer me levar para que eu possa ouvir a sua voz? Sim. E obviamente que eu não estou falando somente de um lugar geográfico, mas eu estou dizendo de um lugar nele. Mas Deus também estabeleceu a sua igreja para que seja a voz de Deus nessa terra. Mas muitas vezes a voz de Deus nos chama para um lugar. Deus, quando chama Jeremias, diz: Jeremias, vai à casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. Ele estabeleceu, ele pede para que ele vá a um lugar, para que ele possa ouvir. Igreja, o que é isso? Onde é esse lugar? É a sua adoração pessoal. É a sua vida de busca. É no seu relacionamento. É no seu Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai lá e busca a Deus. Irmãos, eu estou falando muito mais de um quarto aqui, amém? Porque eu sei que tem irmãos que nem têm quartos. Mas eu estou falando de um momento. Fechar a porta significa que você quer estabelecer privacidade, intimidade, ou de um lugar onde você para tudo, se desconecta de todas as coisas, para que você o ouça, para que a voz de Deus seja poderosa no seu coração, para que a voz de Deus venha, rasgue o seu peito, fale com você. Aleluia, cure você, estabeleça quietude, paz sobre a tua vida, é a voz de Deus. Aleluia. Mas pastor, Deus fala mesmo? Essa é uma das, talvez as mais perguntas que eu já recebi. Como reconhecer a voz de Deus? Como saber que é Deus que está falando? Deus fala mesmo? Deus fala. O maior sinal de que Deus fala foi quando Ele enviou Jesus. Enviou o seu Filho Jesus. E Ele nasce aqui, cumpre o seu ministério aqui e fala com os homens. E não só isso, uma das maiores revelações de Jesus para a humanidade foi revelar a sua paternidade. Entenda isso. Uma das maiores revelações de Jesus aqui foi revelar Deus como Pai. E isso muda tudo. Porque estabelecemos então um relacionamento entre pai e filhos. Então Ele me ouve, e eu o ouço, eu o abraço, e Ele me abraça, Ele me conhece, e eu o conheço. Aleluia, aleluia. Oh, nós não somos órfãos, fomos adotados como filhos, e Ele nos deu o seu Espírito, pelo qual clamamos, Abba. Você pode dizer Abba, oh Abba, aleluia, papaizinho querido, aleluia, aleluia.
Eu e você precisamos, o que precisamos, urgentemente, é estabelecer o altar ao Senhor. Muitos estão com o altar do seu coração quebrado, caído. E quando você lê a palavra de Deus, todas as vezes que um homem de Deus estabelecia um altar ao Senhor, aquilo significava que a comunicação com Deus seria estabelecida. Todas as vezes que alguém levantava um altar, aquilo significava que aquele homem iria estabelecer comunicação com Deus, relacionamento com Deus. E por resposta a esse altar levantado, Deus respondia com a sua voz e falava com o povo. Sabe, quando nós estabelecemos essa relação com Deus, levantamos esse altar em nossas vidas, de um relacionamento com Deus, a voz dele se faz ouvida. Amém. Aleluia. Você está aqui, irmãos? Deixa eu te mostrar algo. Vá lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 1. E essa palavra eu quero que você receba como profética sobre a tua vida. Mas aqui fala sobre a história de alguém chamado Salomão. Capítulo 1. E Salomão, versículo 1, filho de Davi, era fortalecido no seu reino. E o Senhor seu Deus era com ele. E o magnificava sobejamente. Então Salomão falou a todo Israel, aos capitães de milhares e de centúrias, e aos juízes, e a cada governador em todo Israel, e aos chefes dos pais. Assim Salomão, e com ele toda, diga toda a congregação, foram até o lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava o tabernáculo da congregação de Deus, o qual Moisés, o servo do Senhor, havia feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim até o local que Davi havia preparado para ela, porque ele havia armado uma tenda em Jerusalém. Além disso, o altar de bronze que Bezaleel, o filho de Uri, o filho de Ur, havia feito, ele pôs diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o procuravam. Versículos 6 e 7. E Salomão subiu para o altar de bronze diante do Senhor, o qual estava junto ao tabernáculo da congregação. E olha isso, meus irmãos, e ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre ele. Tem traduções que diz que ele ofertou ali 1000 vacas. Aquele homem foi até o altar do Senhor e colocou ali sacrifício, busca. Sabe, muitas vezes, irmãos, para você sair dessa zona de conforto, você romper com essa estagnação, com esse lugar onde parece que a voz de Deus não é presente, você vai ter que sacrificar, renunciar a algumas coisas, deixar algumas coisas.
Altar é um lugar de estabelecer comunicação com Deus, mas altar também é um lugar de morte, é onde a nossa carne morre, onde nós devemos matar a nossa velha natureza, para que a nossa carne seja subjugada pelo Espírito. Então eu começo a entrar neste lugar em Deus, onde nós começamos a ouvir, se tornando natural. Ouvir Deus, ouvir Deus, ouvir a voz de Deus. E aquele menino, 100 vacas, 200 vacas, 300 vacas, 400 vacas, 600, 700, 1000 vacas. Se Deus não descer, Salomão ia acabar com as vacas de Israel. Mas diga assim: Deus sempre virá ao encontro de um adorador. Sempre virá. Sempre virá. Ele sempre virá. Aliás, o que Deus está fazendo é procurando. Ele está procurando que Ele nos encontre neste lugar, como igreja viva, que o adora, que Ele encontre o seu coração, ainda que está com lutas, muitas vezes batalhas, mas você está o adorando, não por causa das suas circunstâncias, não por causa do que você tem ou não tem, mas porque você conhece quem Ele é, o Deus que Ele é, o Pai de amor, aleluia, aleluia, Deus Santo. E naquela noite, Deus apareceu, aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que estava com o seu altar caído. Hoje é uma noite de restauração. Onde você vai restaurar este lugar nele. Onde você estabelece uma comunicação, uma adoração pessoal. E é neste lugar, Ori alabaxere cantarabás, que Ele irá aparecer para você. Ele vai se revelar a você. Você vai ouvir. Sabe, igreja, é nesse lugar, quando nós nos colocamos diante de Deus, sabe, quando você está em situações, e você o busca, e você vai para a presença, e você o adora, e você vai para a presença dEle. É neste lugar onde a voz dEle entra em sua vida e traz ciência, conhecimento para as tuas coisas. Traz revelação para as áreas da sua vida. Salomão está prestes para herdando um trono. Um menino, dirigir uma nação. Mas esse rapaz já havia aprendido com seu pai um lugar de adoração, um lugar de busca, e ele foi adorar ao Senhor, ele foi buscar ao Senhor, e ainda como menino, porque não tem idade, irmãos, não tem idade. Não tem idade. Olha que Deus tremendo. Não tem idade. Um garoto foi para Deus, buscar Deus. E a Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão e disse a ele: pede o que queres, que eu te darei. Você saberia o que pedir? O Senhor está aqui. Pede
o que queres que eu te darei. E aquele menino, e Salomão disse a Deus, tu demonstraste grande misericórdia para com Davi, meu pai. E aí ele começa a derramar o coração, falar do relacionamento dele com o pai, de Deus com o pai. E quando chega aqui, ele pede, dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar diante desse povo, porquanto quem pode julgar esse teu povo que é tão grande? E Deus disse a Salomão, porque isto estava no teu coração, preste atenção, e não pedistes bens, riqueza ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar o meu povo, sobre o qual eu tenho feito rei. Sabedoria e conhecimento te são concedidos, e eu te darei bens, riquezas, honra, tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, e nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes. Meu Deus! Mas o que eu aprendo aqui? Que quando você começa a desenvolver esse relacionamento com Deus, o nosso coração para de ser egoísta. Ontem nós tivemos um momento de oração com os jovens. E Deus falou assim, normalmente os nossos cultos de oração são mais intro, né? Eu sendo curado, eu de novo. Não tem nada errado com isso. Mas Deus disse assim, vai lá e põe essa galera para interceder pelas pessoas, a orar pelas pessoas, a orar pelos perdidos, para olhar além do nosso quadrado e saber que tem vidas lá fora, o vizinho, amigos de escola, uma nação que está sendo bombardeada, cristãos que estão sendo perseguidos. E o texto que Deus nos deu, sabe qual foi? Que Jó orava pelos seus amigos, e Deus mudou a sorte dele, enquanto ele fazia isso. Então, quando nós estabelecemos este lugar de relacionamento com Deus, nós passamos agora a ouvir, porque eu começo a conhecer Deus. E nesse relacionamento com Deus, estabelece uma intimidade, e quando existe uma intimidade, eu conheço o que Ele conhece. Amém? Então os nossos pedidos começam a estar alinhados com o de Deus. E quando a voz de Deus se manifestou para aquele jovem, Deus quando se manifestou para aquele rei, para aquele garoto, e ele pede aquilo que estava em alinhamento com o que Deus queria fazer, mas também veio graça sobre a vida dele, porque ele recebeu além do que pediu, e isso é graça. Ele é poderoso para fazer além, infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia, 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 aleluia. Jesus veio trazer a voz de Deus. Uma das histórias mais fascinantes da Bíblia.
Jesus está diante de um túmulo. Um rapaz morto há 4 dias, cheirando mal. Imagine, Lázaro morto. Lázaro morto. Mas a Bíblia diz que Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. A voz de Deus é mais forte do que a morte. Tragada foi a morte pela vida. E ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Quando a voz de Deus ecoa em você, ela ressuscita o que está morto. Ela traz de volta a vida, ela levanta o abatido, ela restaura o oprimido, ela cura o doente, porque a voz de Deus é poderosa, aleluia, aleluia. Sheko rabasandara, sheko, oh rebalabashere babasurianda, aleluia. A voz de Deus hoje te encontra aqui. Voltemos aos Salmos. Aleluia. E tem algo aqui tão forte, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu preciso identificar, reconhecer o canal pelo qual Deus fala. No livro de Romanos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe o Espírito Santo, fala com o seu espírito. É como se tivéssemos ali um ouvido espiritual. Mas não é como, é. Nós estamos ensinando a minha filha a ouvir a voz de Deus. E essa semana ela disse algo tão interessante, porque ela disse assim: pai, eu iria tomar uma decisão. Eu preciso te falar algo. Eu iria tomar uma decisão. Só que quando eu ia tomar essa decisão, pai, eu não sei, eu senti algo. E eu senti que eu não tinha que fazer aquilo. E eu, filha, glória a Deus. Sabe o que é isso? Você está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ouvirem a voz de Deus. Nós precisamos falar na roda da mesa. Irmão, não precisa chamar o louvor da luz do Senhor lá dentro da sua casa e falar: toca, pastor, canta, pastor Jorge, que agora nós vamos falar. É ao redor da mesa. É sentado ali, é andando, dobra aqui, aí já fala, já emenda, já vai falando, vai encucando. E eu falei, glória a Deus. E é assim que Deus fala. Porque a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, fala também que essa paz é como um árbitro dentro de nós, sim ou não? O que um árbitro faz? Decide. Apita. Sim ou não? Segue o jogo. Para o jogo. Não é isso? Então, como nós discernimos muitas vezes a voz de Deus? Sabe quando você está prestes a tomar algo? Prestes
a tomar algo, fazer algo, e de repente, apertou aqui. Quem já passou por isso? Agora, quem tomou a decisão mesmo assim? Não vou fazer. E aí você fala, puxa vida, não era para ter feito. Mas nós estamos aprendendo, amém, igreja? A ouvir a voz do Senhor. Mas o que acontece? Uma dica do Espírito Santo para nós. Todas as vezes, a paz, o Espírito é um Espírito de paz, sim ou não? Então, ele é uma paz contínua dentro de nós. Então, quando nós vamos fazer algo, tomar uma decisão, ou estamos pensando sobre algo, e aquela paz é interrompida, isso significa que ou não é tempo, ou não é Deus que está te movendo. Hashtag, fica a dica. Segunda-feira está aí, você tem que fazer algo, essa semana está chegando, você tem que resolver, toda hora que você pensa naquilo, o coração... Brrr. Calma, ore mais, busque conselhos, sente com seus pastores, ore mais, concordem, busque direção de Deus e faça com o coração em paz. E aí é bênção. Porque na voz de Deus não existe engano, irmãos. Não existe erro. Deus quer que você e eu construamos esse altar de comunicação, onde eu começo a decidir isso. É uma decisão, queridos. Mas pastor, eu não estou sentindo, é uma decisão. Você decide vir para Deus, se derramar diante de Deus e dizer, Deus, eu não tenho escutado a sua voz, mas a tua palavra diz que a tua voz continua falando, que a tua voz é poderosa, que a sua voz é cheia de majestade. Sabe, aqui no versículo 10 de Salmos, diz assim que o Senhor se assenta sobre o dilúvio. Sim, o Senhor se assenta como rei para sempre. O que a Bíblia está dizendo? A despeito, queridos, de coisas até grandes, até fenômenos naturais, está dizendo que Ele tem o controle de tudo. Sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis. Ninguém está subindo aqui para falar, não, isso aqui não é nada. Não, irmão, a gente está. Mas a voz de Deus está sobre o teu povo. Amém. Deus continua falando, Deus continua dirigindo o povo dele, Deus continua fazendo. Glória a Deus. E a voz de Deus, o poder de Deus, diz que Ele se assenta sobre tudo isso. O que significa? Que todas essas coisas estão debaixo dEle. Nada é superior ao nosso Deus. E eu e você temos uma posição nele, de estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O seu lugar é ao seu lado. Aleluia. Aleluia. Que a voz de Deus adentre no lugar onde você está e encha esse ambiente, preencha todos os espaços vazios da sua alma e arranque você de tudo aquilo que te escraviza. E como profeta do Senhor nesta noite, neste lugar, eu te chamo, vem para fora, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que era morte, nós profetizamos vida. Seja cheio da vida de Deus.
Em nome de Jesus, nós profetizamos como igreja, vida de Deus. A unção que está nesse ambiente toca você, gerando vida, gerando força para retomadas, gerando ânimo, gerando cura, gerando força. Aleluia! Aleluia! Quantos trouxe sua Bíblia? Tem alguns que talvez estejam com a sua Bíblia eletrônica, né? Mas aqui está expresso a voz de Deus. Todas as vezes que você abrir esse livro e você orar e pedir assim: Espírito Santo, abra as Escrituras para mim. Eu quero te falar algo que virá um tempo sobre a tua vida, de revelações, de direções. Pessoas aqui que dizem: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui, aí no seu lugar mesmo, você vai pôr a mão sobre a tua mente. Pessoas que pegam a Bíblia para ler e dorme, sente sono, a mente fica embaralhada pensando uma série de coisas. Não tenha vergonha, põe a mão sobre a sua mente. Pai, eu oro sobre esses meus irmãos, com a igreja reunida aqui, que todo laço que prendia essa mente, que todos aqueles que estavam se sentindo cegos, surdos para ouvir a sua palavra, não entende o que é pregado, não entende o que lê, sentem sono, sente confusão mental. Hoje eu repreendo isso da sua vida, em nome de Jesus. E nós declaramos hoje que você tem a mente de Cristo, e que o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento da verdade, está sobre a tua vida, agora, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Eu quero dizer algo, que você vai encontrar Deus e a sua voz nesse livro. Que essa semana, irmãos, já comece a fazer o teste. Vai para a palavra, vai ler a Bíblia. Não precisa ter pressa, nós aprendemos aqui, Bíblia se lê devagar. Eu só li um capítulo, irmão, mas recebe a voz de Deus. Ele vai te falar, Ele vai te instruir. Porque quando você vai para a palavra, irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Não tem como estabelecer relacionamento sem leitura da palavra. Sim ou não? Olha, mas é simples assim? Irmãos, é simples. Sabe o que a gente está falando aqui hoje? Devocional. Só. Devocional. Não é, pastor? Poderíamos pensar algo. Instruir as pessoas a preparar devocional. Preparar o ambiente. Como entrar na presença de Deus. Como separar um estudo pessoal. Por onde eu começo? Por onde eu começo a ler? Por onde eu começo a orar? Busque os pastores. Pede ajuda. Mas sobretudo, pratique, irmãos. Do seu jeito. Amém? Vai para Deus e fala: Senhor, eu estou aprendendo. Eu vou para cá. Eu não vou. O irmão lá ora 5 horas. Irmãos, é o irmão lá. Não tente copiar ninguém, amém? Vai para Deus do jeito que você é, fala com Deus.
Minha sogra, irmãos, uma senhorinha pernambucana que eu amo. E ela fala, eu falo com o pai do meu jeitinho, ela fala. E na simplicidade dela, ela fala, tem hora que ela fala, eu estou orando e falo, filho. Ela está indo para Deus, chamando, filho, é o filho de Deus, amém? Irmãos, sabe o que Deus quer? Fala o que ali? Você. Amém? Te abençoo, em nome de Jesus. Nós oramos, abençoamos essas ofertas, que se multipliquem em sua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Há coisas maiores, há coisas que os nossos olhos não viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em nosso coração, mas já está pronto, já está preparado e nós chamamos a existência sobre toda a sua casa. Em nome de Jesus, se você crê, dá um brado de júbilo e aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.